Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso workshop Energia Solar do Zero. Eu estou muito feliz em estar acompanhando todo esse processo que a gente está vivendo de evolução em conhecimento e estamos ficando aptos a atuar nesse mercado com excelência. Bom, vamos para a nossa terceira aula, onde nós vamos conhecer a fundo o módulo solar fotovoltaico, o coração do sistema. Então, vamos conhecer a fundo o módulo fotovoltaico. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre as condições padrão de um módulo fotovoltaico. Quando é definida a potência de pico, a potência máxima de um módulo fotovoltaico, ela é baseada em determinadas condições, sendo as principais uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura da célula de 25 graus. Quando o módulo fotovoltaico recebe essas condições, ele atua na sua máxima potência, ele fornece o máximo de energia que ele pode fornecer no sistema. E agora eu quero mostrar para vocês a curva característica do módulo, ou seja, a curva corrente-tensão, curva IV. Essa curva ela vai representar as possíveis combinações de corrente e tensão que podem ser obtidas de uma célula ou de um módulo em determinadas condições. A curva IV padrão ela está baseada nas condições padrões. Agora essa curva ela pode variar. Então vocês estão vendo aqui que nós temos o eixo Y com a corrente, o eixo X com a tensão. Quando eu recebo uma certa condição aqui de tensão e de corrente, eu tenho meu ponto máximo de potência. Esse ponto máximo de potência vai acontecer quando eu tenho a minha máxima tensão e a minha máxima corrente. Essas outras questões aqui nós vamos ver a seguir. A corrente de curto-circuito, ICC ou ISC, ela é a máxima corrente que pode ser produzida quando a tensão é igual a zero. E aí nós temos a tensão de circuito aberto, que é a máxima tensão que ocorre em condições de corrente igual a zero. Então, curto-circuito, se o sistema está curto-circuitado, sem tensão, e tensão de circuito aberto quando os conectores estão sem conexão. Tá? Então, eles estão nessa condição de circuito aberto. Esses pontos eles podem ser identificados aqui. A corrente de curto-circuito ela sempre é um pouquinho maior do que a corrente de máxima potência e a tensão de circuito aberto ela é sempre um pouquinho maior do que a tensão máxima. A potência máxima do sistema é a potência produzida em condições determinadas de radiação e de temperatura que formam aqui o nosso ponto máximo. Então, determinada condição que faça com que a minha tensão seja máxima e com que a minha corrente seja máxima. Então, faltava a gente ver esses dois, que é a corrente máxima, Imax, ou IMP, ou às vezes IMPP, que é ponto de máxima potência, é o valor da corrente para a potência máxima. E a tensão, que é Vmax ou VMP, aqui voltagem de máxima potência, né? Ela é a tensão para condições também máximas aqui de potência. A gente vai ver na prática uma ficha técnica de módulo fotovoltaico depois. Uma coisa importante que eu quero que vocês entendam é que a nossa curva IV ela vai variar principalmente graças a dois fatores, que são a radiação. Quando a radiação ela aumenta, nós temos a corrente aumentando significativamente. Tá? Então, vejam só, exemplo aqui, 120 watts por metro quadrado, eu tenho um valor aqui de corrente. Conforme vai aumentando a irradiação, aumenta a corrente. Já a tensão, ela não varia tanto aqui conforme o aumento da irradiação. E agora nós temos uma outra condição que é quando a temperatura varia. Quando a temperatura varia, a nossa tensão varia. Então, aqui eu tenho um exemplo, com 10 graus eu tenho uma tensão maior do que com 55 graus. Ou seja, quando aumenta a temperatura, prejudica a geração do módulo. Então, o ideal seria altos índices de radiação com baixas temperaturas.
Aí nós temos as condições, que a gente já viu aqui. Quando fala em STC, é as condições padrão, né, que é Standard Test Conditions. Então, quando nós temos os 1000 watts por metro quadrado e os 25 graus. Nós temos um outro padrão também, que são as condições nominais de operação. Quando fala condição nominal de operação, quer dizer que a radiação é de 800 watts por metro quadrado, não de 1000. E a temperatura de operação nominal da célula, ela varia aí na faixa dos 45 graus. Então, aqui eu estou falando de uma temperatura ambiente de cerca de 20 graus, tá? O que acontece? A temperatura da célula mais 20 graus fica em torno da temperatura de operação nominal da célula. Então, não confundir aqui, temperatura ambiente é uma coisa e temperatura da célula é outra. E também, nessas condições nominais de operação, geralmente a velocidade do vento é 1 metro por segundo. Mas o que tem a ver essa temperatura, né? Então, a potência, ela vai variar. Então, quanto que a potência, a tensão e corrente varia de acordo com a mudança de temperatura? Vocês veem isso aqui nos catálogos dos módulos e vocês têm que entender o que isso significa. Então, aqui eu estou falando da temperatura nominal de operação, que fica a cerca de 44 graus, ou seja, quando eu tenho temperatura ambiente de 20 graus. E aí eu tenho que saber, tá, mas quanto que eu vou perder de potência, por exemplo, quando tiver essa temperatura muito acima da temperatura dos 25 graus, que é a temperatura padrão do módulo. Aí você faz uma continha muito simples, vocês vejam aqui que a potência máxima, ela varia menos 0,41% por grau de diferença da temperatura padrão. Então, como que eu sei para ver quanto ficaria a potência do meu módulo com essas condições aqui de 44 graus? Então, o meu módulo exemplo aqui tem 285 watts, tá? Eu tenho 44 graus, daí eu diminuo os 25 graus, que é o padrão da célula, e aí eu fiquei com 19. Esse 19, cada um desses 19 vai ser 0,41%, estão vendo aqui? Então, eu tenho 7,79% de perdas no meu módulo fotovoltaico, com essa condição de 44 graus. Aí, como que eu faço para saber qual que é a potência dele nessa condição? Eu tiro dos 285 watts, tiro 7,79%, a potência do meu módulo é cerca de 265 watts. Gente, eu peguei um módulo qualquer aqui, não se atentem para marca, tá? Nem para fornecedor, isso aqui é um catálogo que eu peguei na internet, para um módulo que é monocristalino, aí tem de 360 até 380 watts. Vejam só que ele já começa aqui mostrando na minha ficha técnica o quanto a minha potência vai variar ao longo dos 25 anos, que é a vida útil de um módulo fotovoltaico. Então, veja que ele começa aqui com 97% de produção e chega lá depois de 25 anos com 80,20% de produção. Por que acontece isso? O módulo vai degradando ao longo dos anos, então ele vai perdendo a sua potência. Aí vocês têm que conseguir identificar essas coisas. Por exemplo, aqui, no primeiro ano, ele perdeu cerca de 3%, por isso que ele está com 97% aqui. E aí, a partir do segundo ano, ele vai perdendo 0,7% por ano de potência. Então, por isso que vai diminuindo dessa forma aqui. Aí vocês identificam toda a ficha, né, que está mostrando as certificações que o módulo passou. Isso aqui é muito interessante saber. Aqui tem alguns dados interessantes. Ó, esse módulo ele fornece uma tolerância aí de até mais 5 watts de potência de saída. Então, vejam só, de 360 é 365, de 380 chega até 385. Tem half cell, né? Quer dizer, o módulo tem essa repartição aqui. Isso aqui é importante para a questão de sombreamento, quando uma string não fica prejudicada totalmente por causa de sombreamento. É como se eu tivesse dois módulos aqui. Tecnologia PERC, né? Ele garante eficiência, redução aqui em relação a sombras
também menos perda por mismatch, também tem um teste de resistência aqui, que ele é capaz de aguentar uma bola de gelo de 45 milímetros de diâmetro, lançada com uma velocidade de 30,7 metros por segundo, ou seja, tem uma boa resistência. Também tem resistência aqui a condições ambientais, né? Aguenta até 96 horas a 85 graus com 85% de umidade, também são condições importantes. Mas é aqui que eu queria chegar. Quando a gente vê esse monte de informação aqui, geralmente a gente se assusta, né? Mas vocês, como profissionais dessa área, vocês têm que saber identificar esses dados e avaliar o que eles significam. Então, vejam só, aqui eu tenho a potência em condições STC, ou seja, em condições de 25 graus e 1000 watts por metro quadrado. Aqui a gente tem 5 módulos. Então, tem um de 360 watts, outro de 365 até 380 watt pico. Aí aqui eu tenho a minha VMPP, ou seja, a minha tensão com a máxima potência em condições STC. Então, olha só, eu tenho aqui uma tensão de 39,15 volts até 40,26 volts. Aí eu tenho a minha IMPP, ou seja, a minha corrente no ponto de máxima potência. Lembram lá da curva IV? Eu também tenho os dados aqui. Aí eu tenho a minha tensão de circuito aberto. Essa tensão aqui é muito importante para fazer o dimensionamento do inversor. Eu tenho a minha corrente de curto-circuito, ISC, lembram lá da curva? Então, ela é um pouquinho maior sempre do que a tensão de máxima potência. Aqui eu tenho um dado importantíssimo que muitas pessoas negligenciam, que é a eficiência do módulo. É muito importante saber, isso aqui a gente usa no dimensionamento do sistema. Então, olha só, esse módulo aqui chega a ter 19,3% de eficiência. A eficiência está relacionada com a área. Numa determinada área, ele gera até tanto de potência. Então, ele tem 19,3% de potência. E aí, aqui eu também tenho as minhas condições em NOT, né? Lembram? Que é a temperatura nominal de operação da célula. Então, são potências menores, devido à perda por temperatura e menor radiação. Lembra que aqui eu tenho só 800 watts por metro quadrado, hein? E temperatura de 20 graus ambiente. Então, eu tenho os mesmos dados aqui, ó, tá, gente? Aqui eu tenho o meu coeficiente de temperatura, lembra que a gente acabou de ver? Então, aqui nesse módulo, a cada grau de variação para mais 25 de temperatura da célula, ele perde cerca de 0,376% de potência. Ele ganha um pouquinho de corrente e ele perde tensão. Então, são levados esses dois parâmetros em consideração e essa é a potência que ele perde. Então, aqui é o NOT, aquela que a gente viu antes, no outro era 44, mais ou menos 3, aqui é 46, mais ou menos 2. Aí, aqui eu tenho a máxima tensão do meu sistema, então ele deve ficar em corrente contínua aqui nos 1.500 volts, não deve ultrapassar 1.500 volts. Número de diodos, tenho 3, vocês já sabem o que é diodo. O IP de proteção da caixa de junção é 67. E a máxima corrente infusível é 15 amperes. Aí aqui eu tenho a minha curva, né? Olha só, veja o quanto ela está variando conforme a temperatura. E aí aqui eu tenho as especificações mecânicas do módulo, tá? Então, aqui são dimensões, material, a composição do módulo, ó. Eu tenho aqui vidro, eu tenho EVA, backsheet, isso aqui vocês já sabem, porque vocês viram a aula passada. Eu tenho aqui dimensões de cabo, diâmetro, tamanho, né? Eu tenho teste de tensão mecânica aqui, que fica a cerca de 6.000 pascal. Também performance com fogo e também o conector MC4, que vocês já viram. Aqui as especificações da embalagem, né? E ainda aqui eu tenho dimensões detalhadas do módulo. Então,
Posso conferir medidas aqui, conferir certinho, né, qual é, comprimento, largura e as partes metálicas. Então, gente, vocês têm que saber, têm que conhecer esse equipamento, porque ele é o mais importante componente da nossa geração fotovoltaica. Eu quero saber se você está gostando desse workshop, se você gostou dessa aula. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo se você já conhecia esses padrões, se você já conhecia essas características do módulo e o que você está achando do nosso workshop. E não deixa de conferir a próxima aula que a gente vai falar sobre inversores, vai ser muito legal. Até mais, gente!